Boa noite. Estamos aqui para mais um momento de reflexão sobre a doutrina espírita pela Casa Espírita Maria de Nazaré, de Poá. Então, lembrando, boa tarde, seu Geraldo, seja bem-vindo. Então, lembrando, todos os dias, às 18 horas, tem sempre um trabalhador da Casa Espírita aqui, né, junto de nós, trazendo sempre um tema da doutrina espírita para tranquilizar, trazer conhecimento, porque o conhecimento dá segurança, dá confiança, né? Então, todos os dias, às 18 horas, aqui pelo canal do Facebook, tem sempre um trabalhador para trazer algum tema da doutrina espírita. Nós estamos com algumas atividades presenciais, pretendemos, se tudo der certo, para o mês que vem, em fevereiro, abrir mais atividades presenciais, né? Então, por enquanto, está tendo uma palestra às 20 horas na quarta-feira com passe magnético. Na quinta-feira, estudo de alguns livros da doutrina espírita, às 15 horas. Na sexta-feira, às 19 horas, Evangelho segundo o Espiritismo. E no domingo, às 9 horas da manhã, a gente tem também a palestra espírita na Casa Espírita. Todas essas atividades presencialmente. Um momentinho só, deixa eu só regular o volume aqui da música. E desculpa, gente, parecia que estava tão alto. Então, essas são as atividades presenciais. Nós temos também segunda-feira, ainda mais privativa, só em casos de necessidade extrema, né? Alguma pessoa está precisando de algum auxílio espiritual, que não consiga pelas outras atividades. Então, nós temos o trabalho de assistência espiritual, que neste momento, por enquanto, ainda está restrita aos médiuns da casa, devido às questões da pandemia, mas nós esperamos estar abrindo esse trabalho daqui 2 semanas, né? Uma semana, tá bom? Bom, então são esses os recados, sem contar, né, que tem a campanha de Fraternidade Alta de Souza também, que sempre acontece no segundo sábado de todo mês. Então, neste momento, vamos tranquilizando o nosso corpo, tranquilizando a nossa mente, nos conectando com os nossos mentores pessoais, com os mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, para que possa abrir a nossa consciência, a nossa mentalidade, para este momento de reflexão segundo o Evangelho, segundo os preceitos de Jesus. Que as boas vibrações possam adentrar este momento os nossos lares. Essas vibrações vão nos envolvendo, nos trazendo harmonia, equilíbrio, renovando as nossas forças, nos deixando mais confiantes, mais seguros para passar pelas nossas dificuldades. De cabeça em pé, com paz interior, consciência limpa. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, Ezequiel, boa noite, Brandina, boa noite, Lia. Que todos possam ser bem-vindos. O tema de hoje é Vê como vives. Então, é um tema do livro Vinha de Luz, né, do Chico Xavier. E ele é uma reflexão de Emmanuel sobre um trecho do Evangelho de Lucas. Então, ele é sobre o seguinte: chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Esse trecho do Evangelho é aquele, no mesmo capítulo, né, que Jesus encontra Zaqueu e acaba que Zaqueu convida, né, ele para jantar na sua casa, ele vai. Mas esse trecho ele está um pouquinho mais para frente, né? Que é do capítulo 19, versículo 13. É aquela passagem onde que Jesus vai contar uma parábola e fala de um senhor que era rigoroso, que acaba dando, né, o seu dinheiro para cada um, para 3 servos. E o primeiro multiplicou esse dinheiro, o segundo também, só que em menor quantidade, e o terceiro teve tanto medo que acabou enterrando. E aí então ele não conseguiu prosperar. E aí vem aquela parte que fala que aquele que tem será tirado, né? Será dado, e aquele que não tem será tirado. Então, mostra um pouquinho pra gente nessa reflexão de Emmanuel, com o título Vê como vives. E aí eu vou ler só um pequeno trecho. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Aí pulando, eu vou para um trecho mais à frente que fala: cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Eu vou parar por aqui. Então, assim, né? O que esse tema vem nos trazer? Que todos nós temos um lugar, uma situação, uma condição a desempenhar. Então, estamos naquele local porque nós temos um papel para exercer ali, para também nos melhorar naquela condição, né?
E isso dá continuidade até o tema que a gente acabou abordando na live passada, que foi sobre a caridade essencial, né? Que é aquilo que nós colocamos de boa vontade nas nossas ações, que é o cozinheiro, quando ele prepara um prato com carinho, né, com bom ânimo, com boa vontade. Às vezes até aquela pessoa que estava doente, que não estava muito bem, às vezes ela recebe aquele ânimo só por comer aquela comida bem feita. Então, é a prova de que nós colocamos energia, né? Nós colocamos as nossas intenções, os nossos sentimentos em tudo que nós fazemos. E que não é errado a gente trabalhar, ter o nosso dinheiro, é pensando que o dinheiro ele é importante até para a realização da caridade, né? Por exemplo, nós temos o Lar Mãe Mariana, que precisa de dinheiro para manter os idosos que estão lá. Então, uma pessoa que consegue trabalhar, que ganha uma grande quantidade de dinheiro, ela monta um negócio, né? Que aí tem a parte do comerciante. Então, ele monta um negócio, ele dá emprego para outras pessoas, né? O problema hoje, eu vejo mais até quem é o empregado, o funcionário, né? Será que nós que somos funcionários, não sei se todos aqui, eu sei que tem alguns já aposentados, mas vamos remeter lá no passado quando éramos funcionários, né? Será que por acaso a gente agradece todo dia para ir ao nosso trabalho, né? Agradece todo dia por aquele emprego, acaba orando pelo nosso patrão? Será, né? Orar pelo patrão talvez seja bem um pouco mais difícil, né? Agradecer pelo emprego, já estou no caminho. Às vezes alguns podem já estar falando assim, né? Agradecer, eu agradeço. Mas orar pelo patrão ainda está difícil, né? Mas tem uma história do Chico, que um dos primeiros patrões que ele teve, que era dono de uma venda, ele acabou adoecendo, empobreceu, e quando ele ficou sabendo da morte desse patrão, ele ia ser enterrado como indigente. E o Chico orou naquele momento com muito fervor, porque ele era grato, porque ele tinha noção, e ele falou isso para o próprio pai dele: pai, nós comemos muitas vezes por causa dele, do meu patrão. Ele pagava meu salário. Então nós temos que ser gratos por ele, né? Então é isso que nós precisamos, não só aprender a agradecer o que nós temos, mas agradecer e orar por aqueles também que nos dão, né? Às vezes a gente não imagina, a gente tem um patrão que é exigente, né? Exige demais, cobra demais, só que nós não sabemos quantas noites em claro ele passou para conseguir pagar todo o salário dos seus funcionários, o que muitas vezes ele deixou de dar para sua família, para poder ajudar os funcionários a dar um pouco mais para a família de cada um. Então nós não sabemos o que o outro passa. Ganhar dinheiro não é errado. O que está errado é a ganância, né? É lutar pelo dinheiro, é derrubar o outro, é roubar, forçar o outro a fazer coisas que muitas vezes não lhe é do próprio instinto, né? Da sua própria essência. Eu estou esquecendo a palavra agora, mas é quando a gente... esqueci mesmo. Bom, mas enfim. Então é quando a gente faz uma certa extorsão, né, em cima daquela outra pessoa, tirando,
pagando o mínimo pelo grande esforço que ela faz. E aí isso sim é errado, né? É a questão da ganância, é falar, não, eu estou ganhando bem, eu posso pagar mais aquele funcionário, mas eu não vou pagar, né? E de repente, aquele funcionário merece um pouco mais. E, gente, não é o que nós achamos que merecemos, tá? Porque também às vezes a gente acha, mas eu me esforço, eu mereço muito, né? E aquele patrão não me dá o dinheiro. Então, às vezes, não é só o que nós desejamos, o que nós pretendemos receber, né? E sim o que nós merecemos. Então, nós temos que orar pelas pessoas que nos ajudam. Isso também faz parte da gratidão. E quando a gente entender um pouco melhor como que funciona essa questão da gratidão, da prosperidade, das emanações de energia que nós acabamos enviando para o universo e que elas voltam para a gente vai deixar de sofrer um pouco mais. Só que nós ainda estamos engatinhando nisso, né? Isso é uma coisa nova para a nossa essência, para o nosso espírito, para a nossa sociedade. Então, nós estamos a caminho, né? E tudo que nós temos que realizar, nós temos que fazer com bom ânimo, muitas vezes com obediência. Mas é claro, é uma obediência ao nosso superior, mas não obediência a questões que nos convêm. Por exemplo, às vezes nos é pedido para realizar algo ilícito, algo errado. E simplesmente no fundinho, lá dentro, né? Eu acho que eu sou conivente àquilo, né? Eu sinto que não tá tão errado. E aí eu aproveito aquele desvio de conduta da outra pessoa para exercer uma autoridade. Ou então para negligenciar, para não me impor, porque eu posso perder o meu emprego. Só que o que isso pode acarretar lá na frente para nós? Lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, as provas, elas virão, né? Elas virão bater em nossa porta para ver se realmente nós aprendemos, se nós estamos desenvolvendo a nossa moralidade. Isso pode vir a qualquer cargo, né? Eu vou contar uma questão que aconteceu comigo. No meu último emprego, uns aprimorandos saíram, né, tarde da noite do hospital veterinário onde eu trabalhava. E eles estavam, né, quase foram assaltados, era um lugar muito distante, o estacionamento era um quarteirão de distância, era um lugar muito deserto, né, não tinha movimento, ainda mais nessa era agora, né, que tudo tá bem parado, e eles quase foram assaltados. E aí então um dos representantes falaram, né, um dos superiores falaram, não, eles não podem colocar carro aqui dentro do estacionamento, porque é estacionamento de cliente. Só que aquele horário já não tinha mais cliente que estacionava lá. E mesmo assim, muitos ficaram calados e não tomaram as dores, né, desses alunos. Poucos professores é que foram a fundo e tomaram as dores, né? E foi tentar colocar um pouco de juízo na cabeça dos nossos chefes e falar, mas você não tem filho, né? Como que é que você gostaria que alguém tratasse seu filho? E a gente vai tentando conversar com a pessoa, colocando, né, com amor, com jeitinho, né, com carinho, não também querendo passar, né, com falta de educação, querendo passar por cima do superior, mas tentando trazer ele para as questões mesmo que a gente pode mudar. Então, cabe a nós. O que nós queremos? Qual que é a decisão que nós queremos ter em todos os dias da nossa vida? Nós queremos simplesmente ser vistos como bonzinhos,
né? Não tomar as dores, de repente, daqueles que estão precisando de ajuda. Nós não falamos sempre que Deus coloca anjos na nossa vida para nos ajudar? E quando muitas vezes somos nós que vamos ter esse papel na vida dos demais? Quantas vezes nós não ficamos de joelhos até no chão, orando pelo nosso vizinho e não arregaçamos as nossas mangas e vamos lá ajudar o vizinho? Né? Porque ficar pedindo é muito fácil. Agora, fazer acontecer, mudar, né? Isso exige esforço. Isso exige reforma íntima, que é você realmente se importar com o outro, né? Então, será como que nós, vê como vives, como nós estamos vivendo? Para que lado que nós estamos indo? Os negócios neste mundo que nós, né, estamos aqui nesse mundo material, ele também é espiritual. E quais são os negócios que nós estamos movimentando em nossas vidas? Será que nós estamos negociando a matéria? Ou será que nós estamos negociando e pensando nas questões do mundo espiritual? Porque é conforme a gente vai tomando as nossas decisões que a gente vai seguindo o caminho, né? E é pelas nossas escolhas. E não fazer nada também é uma escolha, né? Não progredir também é uma escolha. Todos nós seremos arrastados pela lei do progresso, como Allan Kardec coloca no livro dos Espíritos, uma das leis morais. Todos nós seremos arrastados pela lei do progresso uma hora ou outra. Só que a escolha de progredir também nos coloca em condições de facilidade um pouco, né, diante das provas. Então, as expiações passam a não acontecer e as provas, elas vêm e logo a gente consegue, porque a gente sair delas, porque a gente passa a ter maior entendimento. Então, meus amigos, vale a pena a gente colocar a questão de estudar, de progredir, de tentar olhar a vida com um olhar crítico, mas principalmente com um olhar ativo, né? De o que eu posso fazer. Porque também parar e só reclamar é uma forma de ficar na zona de conforto, é estacionar. Porque se eu só fico reclamando, né, fico rechamando aquilo, fico reclamando sempre a mesma questão, vamos tomar cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, principalmente nós que queremos trabalhar no caminho da luz, no caminho do bem, porque o mal, ele não quer que a gente progrida, né? Pela sua ignorância, porque o mal é a ignorância do bem. Então, ele, pela sua ignorância, ele quer ver todos como ele é. E se nós continuarmos reclamando, né? Se nós não cuidarmos dos nossos sentimentos, nós vamos dar brecha para aquelas entidades que estão procurando uma condição, né? Por vibração, para acoplar outras pessoas, para montar um grupo. Não, tipo, aqui eu gostei, né? Essa pessoa só reclama da vida, e aí a gente não sabe por que as depressões acontecem, né? Se nós começarmos a cuidar dos nossos sentimentos, então, dos nossos pensamentos, nós vamos cuidar da nossa casa mental, né? Que é a mente do espírito. E então nós vamos conseguir sair dessas questões, começar a perceber quando nós estamos caindo nessas artimanhas, né?
dos obsessores, desses espíritos que querem realmente fazer algo para nós. Então, vamos cuidar também da nossa casa mental, né? Vamos orar, vamos ser ativos, mas vamos, com a reforma íntima, cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, porque quem que nós estamos querendo atrair para nós, né? Que tipo de espíritos nós estamos querendo atrair? Será que são os bons espíritos fazendo a caridade, né? Sendo mais paciente? E gente, não é ser santo, né? Não cabe aqui a gente querer ser santo. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, os nossos momentos que nós saímos de linha. Só que como nós voltamos? Será que nós estamos percebendo quando nós saímos? Né? Quais são essas negociações espirituais que nós estamos realizando? É só olhar a gente dentro de casa. Né? Aqui nós temos muitas pessoas que são amigos da casa espírita, mas eu vejo que há pessoas que não são espíritas aqui ouvindo. E sejam muito bem-vindos. E aí então a gente fica pensando, né? Às vezes na casa espírita, no templo religioso, nós acabamos sendo uma pessoa. E como nós somos dentro de casa? Quando nós olhamos as nossas ações dentro de casa, que nós estamos nos conhecendo. Ver como vives, né? É olhar para si, é olhar para o dia a dia das nossas ações. Então, ser lá no templo bonzinho, amigável, isso é fácil. E dentro do nosso lar? Muitas vezes a gente olha para o nosso ente querido dentro do nosso lar e fala que é ele que tem problemas, né? De repente olha e fala, olha, você está com problemas, né? É você que está obsediado. Só que como está a nossa vibração? Às vezes, os nossos amigos sofredores, né? Esses espíritos sofredores, eles acabam interferindo na pessoa que mora com a gente somente para nos atingir. E não é a outra pessoa que está sendo obsediada, somos nós. Porque a intenção daquele espírito imperfeito, às vezes sofredor, que está querendo nos atingir, é nos atingir. E ele muitas vezes vai usar as pessoas mais caras que nós temos. Então isso é uma das artimanhas da obsessão. Que muitas pessoas vão para o centro espírita, né, para a casa espírita, querendo o tratamento de determinada pessoa. Só que muitas vezes aquela pessoa, ela pode estar em desequilíbrio, claro que vai estar, né, porque ela está acabando atraindo esse espírito para ela. Mas quem está sofrendo a obsessão, que é o outro, né, ele também está em desequilíbrio, porque está dando certo. Está dando certo. Agora, quando a gente entender aquele outro ser que está querendo fazer mal para um filho, para um esposo, para uma esposa, e todos os dias à noite a gente vai orar, e a gente vai emanar, e vai mandar amor, e vai mostrar para aquele espírito o quanto que nós amamos, o quanto que nós suportaremos para estar do lado dele, né? Então isso é uma forma da gente também, com amor, acabar aliviando esses laços, né? Esse triângulo aí de relacionamento, a pessoa encarnada, o outro encarnado, o ente querido e o obsessor desencarnado, dissolvendo esses laços, mostrando que, olha meu querido, você pode fazer, você está aí tentando,
você tá me atingindo, tá me machucando, mas eu sou amor, né? E eu vou continuar amando. E ele vai muitas vezes tentar a outra pessoa e assim vai, né? E até que em um momento ele desiste. Então é muito difícil a gente às vezes perceber essas entidades que estão em nosso entorno, né? Querendo nos fazer mal, muitas vezes utilizando um ente querido para isso, mas também cabe a gente olhar para essa pessoa, né? Ela está saindo fora do que ela era? Então vamos olhar. É ela que está querendo me atingir ou pode ser uma obsessão aí? Né? Então lembrando que nós que queremos caminhar nesse caminho do bem, né? Não vai ser fácil muitas vezes, né? Porque ainda mais quando a gente começa a perceber a boa espiritualidade do nosso lado, a vida às vezes ela tende a dar uma alinhada. E aí quando a gente, né, tá caminhando ali, tá tudo harmonioso, equilibrado, daqui um pouco, vem alguma coisa e nos coloca em prova novamente. Mas todos nós estamos em aprendizagem e tudo isso nesse planeta que é uma escola está nos ensinando, né? Então eram essas as considerações de hoje, né? Então vê como vives, assim como Emmanuel pede para que nós façamos. Vamos avaliar o nosso dia a dia, as nossas ações e vamos aprender conosco mesmo, porque o único inimigo que nós temos somos nós. Nós estamos aqui, agora, para vencer a nós mesmos, para vencer as nossas imperfeições, nada mais. E é claro, quando a gente vai vencendo as nossas imperfeições, nós vamos ganhando virtudes. E aí nós vamos nos iluminando, cada um no seu grau. E quando os espíritos vão se iluminando, eles também vão se desprendendo da materialidade. Eles vão buscando a fraternidade, eles vão buscando viver o Evangelho de Jesus no dia a dia. E que assim seja para todos nós. Então, neste momento, meus amigos, vamos para as vibrações. Então, vamos novamente nos conectando aos nossos mentores, a essas boas vibrações que nos cercam. Vamos agradecendo por tudo que nós recebemos neste momento e vamos vibrando para que essas vibrações a espiritualidade possa usar da melhor forma aos doentes do corpo, da mente, ao nosso planeta, ao planeta Terra, que vem mostrando cada vez mais o quanto ele está se remexendo, se estremecendo, buscando o seu equilíbrio, porque ele é um ser vivo também, assim como nós. E nós buscamos equilíbrio todos os dias. Assim está o nosso planeta Terra. Que essas boas vibrações possam se difundir por todos os reinos, pela água, pela terra, pelo ar. E que possamos nos harmonizar. Que as manifestações virais que vem acontecendo, se materializando, elas possam cada vez se enfraquecendo, que a nossa imunidade possa se elevar e que cada vez mais, Mestre Jesus, possamos nos iluminar, modificar-nos e modificar-nos o nosso pequeno lugar onde moramos, nosso lar, simplesmente pelo exemplo.
nada mais. Motivando as pessoas a seguir cada vez mais os seus preceitos, as leis de Deus, tendo paciência com os que ainda estão dormindo, e nos abra a consciência, Mestre Jesus, para que possamos enxergar com os olhos espirituais, enxergar a verdade, mas que ela não venha com revolta e simplesmente venha como uma forma de nos mantermos confiantes nas leis, confiantes na vida eterna que temos como Espírito. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, meus amigos, por mais um momento juntos, distribuindo essas boas energias que vocês têm aí, maravilhosa, que dá para sentir daqui essa harmonia, e juntos nós vamos vibrando para tentar acalmar um pouco mais, esse planeta. É muito importante as vibrações. Bezerra de Menezes pede para que a gente vibre sempre às 22 horas. Então, todas as casas espíritas têm esse momento de vibração às 22, nós também. Então, se você não está no nosso grupo da Casa Espírita, mas quer já colocar no celular, agendar para vibrar, pode fazer, porque você vai estar entrando numa corrente de oração junto com todas as casas espíritas, não só a Casa Espírita Maria de Nazaré de Poá, mas todas. Então, seja bem-vindo quem quiser participar dessa corrente de oração. Nós vibramos pela casa, pelos trabalhadores, pelos assistidos, por aqueles que só estão aqui pelo Facebook. Nossa casa sofreu domingo passado uma grande avaria devido à chuva, Então, agradeço muito a quem tem também doado, colaborado para a reforma. E quem quiser colaborar, ainda nós temos muitos gastos pela frente, vai ser bem-vindo. Então, um bom final de domingo, uma boa semana com muita iluminação para todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão por este momento. E amanhã ficamos com a Vânia. Fiquem com Deus, meus amigos. Beijo para todos. Tchau, tchau.